No mundo, existem diversas relíquias católicas, sinais antigos que atravessaram séculos e continuam desafiando a razão. Hoje, não vamos falar de lendas, vamos falar de laudos. Sangue seco que se liquefaz, contrariando o que a física espera. E uma imagem impressa séculos antes da invenção da fotografia. Eu selecionei 5 relíquias católicas para conhecermos hoje. E se você gosta de vídeos onde a fé encontra a história, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Imagine um líquido que por meses permanece seco, escuro e sólido como uma pedra dentro de uma redoma de vidro. De repente, diante de milhares de testemunhas, ele recupera o brilho, a cor e a viscosidade de um sangue que acabou de sair das veias. Isso acontece há mais de 600 anos, e a ciência ainda não sabe dizer como. Estamos em Nápoles, na Itália. Aqui, na Catedral de Santa Maria de Assunção, são guardadas 2 ampolas de vidros contendo que a tradição afirma ser o sangue de São Januário, que é um bispo martirizado no ano de 305. O fenômeno da liquefação ocorre 3 vezes por ano, no dia 19 de setembro, que é o dia do santo, no sábado anterior ao primeiro domingo de maio e 16 de dezembro. Quando o sangue não se liquefaz, os napolitanos tremem. Historicamente, isso coincidiu com guerras, pestes e erupção do Vesúvio. A ciência, claro, buscou explicações naturais. Em 1991, pesquisadores da Universidade de Turim sugeriram a teoria da tixotropia. Eles alegaram que substâncias como cloreto de ferro, que é comum em solo vulcânico, poderia mudar de estado físico apenas ao serem agitadas ou movida pelo sacerdote. Segundo eles, o milagre seria apenas uma reação química mecânica. Mas aqui o laudo científico encontra um muro. Primeiro, análises de espectroscopia confirmaram a presença de hemoglobina, ou seja, é sangue real, não um gel químico medieval. Segundo, o fenômeno nem sempre depende de movimento. Às vezes a liquefação ocorre com a ampola imóvel, ou demora horas de oração. Além disso, há o fator massa. Em vários testes, o sangue aumenta de peso e volume ao se tornar líquido, desafiando a lei da conservação das massas. Se nada foi adicionado à ampola lacrada, de onde vem essa matéria extra? Até hoje, nenhum laboratório conseguiu replicar todas as variáveis do sangue de Nápoles. E se existisse uma imagem tão precisa que, dependendo da luz, os olhos parecem ganhar vida, mas que, ao ser colocada sob um microscópio, revela algo impossível. Nenhuma gota de tinta, nenhum pigmento, nenhum traço de pincel. Esse é o mistério do véu de Manopelo, a face que desafia as leis da arte e da química. Localizado em um pequeno vilarejo nos Abruzos, na Itália, este véu mede apenas 17 por 24 centímetros. Ele mostra o rosto de um homem com feridas faciais, barba, cabelos longos e olhos abertos. Segundo a tradição, trata-se do sudário, o lenço que teria coberto o rosto de Cristo no túmulo. Diferente de outras relíquias, este tecido não é linho. Ele é feito de biços, uma raríssima seda marinha da antiguidade, extraída de moluscos. Um material tão delicado e caro que era reservado apenas a reis e templos. A ciência tentou classificar o véu como uma pintura renascentista sofisticada. Pesquisadores o submeteram a exames de espectroscopia de Raman e fotografia infravermelha para encontrar vestígios de óleo, têmpera ou qualquer substância usada por pintores para fixar as cores. Além disso, o biços tem uma característica física única. Ele não aceita pigmentos. Tentar pintar nos biços seria como tentar pintar em um vidro ou uma tela de ar. A tinta simplesmente não adere. Aqui o mistério se aprofunda. Os laudos confirmaram que não há pigmento. A imagem está suspensa nas fibras,
visível exatamente da mesma forma em ambos os lados, como se fosse um slide ou uma projeção holográfica. Mas o golpe final veio da iconografia comparada. A irmã Blandina Pascales Splomer descobriu que, ao sobrepor o rosto de Manopello ao sudário de Turim, os pontos anatômicos, nariz, boca e feridas, coincidem 100%. São o mesmo homem. A ciência não consegue explicar como uma imagem sem tinta foi impressa em um tecido impermeável a pigmentos, mantendo uma proporção matemática perfeita com outra relíquia que estava a centenas de quilômetros de distância. Existem mistérios que a ciência consegue cercar, mas existem outros que parecem zombar das nossas limitações. O que você diria de um tecido que mantém a temperatura constante de um corpo humano vivo e cujos olhos, sob um microscópio, revelam o reflexo de pessoas que estavam presentes há 500 anos? Prepare-se, porque aqui a lógica simplesmente deixa de existir. Estamos na cidade do México, no alto do Monte Tepeyac. O manto, ou tilma, pertenceu ao indígena Juan Diego e é feito de fibra de cacto, ayache. É um material extremamente pobre e biodegradável que deveria ter se transformado em pó em menos de 20 anos. No entanto, ele permanece intacto há 5 séculos, com cores tão vibrantes quanto no dia em que apareceram milagrosamente diante do bispo em 1531. É uma imagem que não foi feita por mãos humanas, mas se tornou o coração de um continente. A ciência moderna não poupou esforços. Na década de 70, o Dr. Philip Serna Callahan, biofísico da NASA, passou horas analisando o manto com luz infravermelha. Ele buscava o óbvio: esboços, pinceladas ou algum verniz protetor. Anos depois, químicos tentaram identificar a origem dos pigmentos, esperando encontrar restos minerais, animais ou vegetais. Outro teste famoso envolveu os olhos da imagem, ampliando milhares de vezes por oftalmologistas usando a mesma tecnologia que analisa satélites. Os laudos são, no mínimo, assustadores. Primeiro, não foram identificados pigmentos conhecidos. A cor não está aplicada às fibras, mas parece pairar sobre elas, sem penetrá-las. Um efeito físico que não se consegue reproduzir em laboratório. Segundo, medições indicam comportamento térmico incomum, próximo ao de um corpo humano vivo. Mas o checkmate veio dos olhos. Ao ampliar a córnea da imagem, o Dr. José Asti Tonsman descobriu 13 figuras humanas refletidas. Seguindo as leis da ótica, foi feito por Kinji Sanson de forma tão precisa que nenhum pintor do século XVI saberia da existência. Muito menos teria pincéis finos o suficiente para pintar algo invisível ao olho nu. O manto não é apenas uma imagem, é um registro fotográfico feito 300 anos antes da fotografia ser inventada. Se a dúvida de um homem fosse respondida não com palavras, mas com sangue. O que aconteceu em uma pequena missa na Itália em 1263 deixou manchas em um tecido que séculos depois a ciência ainda luta para classificar como algo comum. O cenário é a cidade de Bolsena. Um padre chamado Pedro de Praga atravessava uma profunda crise de fé, duvidando da presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a consagração, a hóstia começou a sangrar em suas mãos, manchando o corporal, que é o pano de altar sobre o qual ele repousava. Hoje, essa relíquia está preservada em um relicário magnífico na Catedral de Orvieto, onde as manchas de sangue permanecem visíveis e estudadas por fiéis e céticos. A ciência tentou explicar o fenômeno através da biologia. A teoria mais comum, proposta por céticos, é da bactéria Serratia marcescens. Esse micro-organismo pode crescer em pães e massas úmidas, produzindo um pigmento vermelho chamado prodigiosina.
que de longe pode ser confundido com o sangue. Foram realizados exames para tentar encontrar vestígios dessa bactéria ou de fungos que pudessem ter causado uma reação química nas fibras de linho do corporal ao longo do século. O problema dessa teoria é o laudo biológico. As análises realizadas no tecido confirmaram que as manchas não possuem a estrutura química de um pigmento bacteriano. O padrão de absorção e coagulação observado é compatível com o sangue humano real, algo que uma bactéria simplesmente não consegue reproduzir. O problema dessa teoria é a própria natureza da mancha. A Serratia marcescens gera colônias de consistência gelatinosa e uniforme. Porém, observações detalhadas do corporal mostram um padrão de plasma e crosta, típicos de sangue coagulado e seco, e não de uma cultura bacteriana ativa. Além disso, a disposição das manchas sugere um fluxo líquido causado pela gravidade no momento do evento, e não o crescimento gradual e radial de fungos. A ciência cética tenta aplicar a biologia, mas a física da mancha conta outra história, a de um líquido que jorrou, e não de algo que brotou no tecido. A ciência não consegue explicar como manchas de sangue fresco poderiam ter sido geradas espontaneamente em um ninho seco, mantendo suas propriedades biológicas identificáveis por mais de 700 anos. Hoje essa relíquia está preservada na Catedral de Orvieto, mas a prova da sua importância não está apenas no mármore da igreja. O impacto desse evento foi tão devastador para a época que o Papa Urbano IV, convencido pelo milagre, instituiu a festa de Corpus Christi para o mundo todo. Ou seja, cada feriado e cada procissão de tapetes que vemos hoje nasceu ali, daquelas manchas de sangue. Chegamos a um dos objetos mais estudados da humanidade, um lençol de linho que contém a imagem negativa de um homem torturado, que a ciência já tentou enterrar como fraude, mas que a cada nova tecnologia ressurge com perguntas que ninguém consegue responder. Guardado na Catedral de Turim, na Itália, o Santo Sudário é um tecido de pouco mais de 4 metros. Ele mostra as marcas de um homem que sofreu exatamente o que os evangelhos descrevem sobre a paixão de Cristo: a coroa de espinhos, os açoites, os pregos nos pulsos e a lança no flanco. Não é apenas uma relíquia, para muitos é a assinatura física da ressurreição. O grande embate aconteceu em 1988, com o famoso teste de carbono 14. 3 laboratórios de renome afirmaram que o tecido era medieval, datando entre 1260 e 1390. Parecia o fim do mistério. A ciência tinha dado seu veredito. O sudário era uma pintura de um artista criativo da Idade Média. Mas os laudos não pararam ali, e o caso foi reaberto. Primeiro, descobriu-se que as amostras usadas em 88 vinham de um remendo feito por freiras após um incêndio, o que contaminou o resultado. Em 2022, novos testes com raios-x de ângulo amplo confirmaram que o linho tem sim cerca de 2.000 anos. Mas o verdadeiro nó na ciência é a imagem. Ela não tem tinta, não é uma queimadura e só existe na camada mais superficial das fibras. Cientistas do ENEA, Agência Nacional de Novas Tecnologias da Itália, concluíram que a imagem só poderia ter sido criada por um flash de radiação ultravioleta de curtíssima duração, algo que nenhuma tecnologia medieval possuía, e que a nova tecnologia atual precisaria de aparelhos de laser gigantescos para tentar replicar. A ciência provou que não é pintura, mas falhou em explicar como um corpo morto emitiu luz. E pessoal, esse foi o vídeo, onde passamos por relíquias pelo sangue que se liquefaz em Nápoles, o rosto impresso num véu que rejeita tinta, o manto que guarda reflexos vivos nos olhos, o corporal que sangra como um ferimento real e o lençol que foi queimado por uma luz inexplicável. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.